Oi pessoal, meu nome é Eduardo, né? Sou professor de língua portuguesa e aqui nós vamos falar o que na semana, que no caso na semana de 15 de junho a 19 de junho, nós vamos trabalhar com o que? Com as orações subordinadas adverbiais. Nós já vimos as orações subordinadas substantivas, não é? Nas aulas, e a semana do dia 15 até o dia 19, nós vamos ver o que? As orações subordinadas adverbiais. Aqui é só um pequeno vídeo introdutório que vocês vão observar esse tipo de oração. Porém, vai ser trabalhado também no livro didático, certo, de vocês, juntamente com o caderno de atividades. Nessa semana nós iremos fazer, né, esse pequeno vídeo. Por quê? Porque existe também um trabalho que vocês vão ter que entregar dia 16 de junho de 2020, não é? Que também é importante para vocês. Nesse trabalho tem que conter o quê? A capa, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e a bibliografia, certo? Então vamos lá, né, ao que interessa nesse momento nesse vídeo, as orações subordinadas adverbiais. Então quando você observa essa palavra, né, adverbial, você lembra logo de quê? De advérbio, né, que é uma classe gramatical. Só que nesse caso, como nós estamos vendo que no âmbito sintático, nós iremos chamar de quê? De adverbial. As orações subordinadas adverbiais, elas podem ser o quê? Podem ser classificadas como o quê? Né? No caso, as classificações são causal, condicional, consecutiva, conformativa, concessiva, proporcional, comparativa, temporal e final, certo? Agora eu vou falar para vocês o que? As principais conjunções subordinativas de cada classificação, certo? E em seguida eu vou logo comentar com vocês o que? Exemplo. Ok? Então vamos lá. Causal. Quais são as principais conjunções subordinativas? Porque, uma vez que e como. Exemplo. Ela ficou triste porque você faltou. Então existiu o que? Uma causa, né? A causa foi o que? Ela ficou triste. Por qual motivo? Porque você faltou. Condicional. Quais são as principais condições subordinativas? Desde que, se, a menos que. Exemplo, se você puder, venha amanhã. Então, esse se você puder é a condição, não é verdade? Então, é condicional. As principais conjunções subordinativas, né? No caso, consecutiva. Tão que ou tanto que. O vento foi tanto que quebrou árvores, né? A consequência foi o que? Quebrou árvores. A conformativa, as principais conjunções subordinativas quais são? Como, conforme e segundo. Exemplo, conforme se combinou, ele virá amanhã. Então, conforme se combinou é o que? Conformativa. Concessiva, quais são as principais condições subordinativas? Embora, ainda que, mesmo que. Exemplo, embora seja cedo, é melhor partirmos. Embora seja cedo, é melhor partirmos. Esse embora seja cedo é o que? A oração, né, adverbial. Proporcional, quais são as principais conjunções subordinativas? A proporção que, a medida que. Exemplo, à medida que cresce, ele fica mais magro. Ou seja, a proporção, né? A maneira, à medida que essa pessoa cresce, fica o que? Mais magra. A comparativa, as conjunções subordinativas quais são? Como, mais, menos, que. Observemos aqui nesse exemplo. Ele ficou mais nervoso que nós. Existiu aqui aí uma comparação de que a pessoa ficou mais nervosa que nós, certo? A temporal, as condições subordinativas temporais quais são? Quando, logo que, enquanto, assim que. Exemplo, assim que cheguei, ele veio o que? Visitar-me. Então, ó, temporal, assim que cheguei, né, ele veio visitar-me. Esse assim que cheguei é o que? A parte adverbial. Final, as condições subordinativas, quais são? A fim de que ou para que. Exemplo, para que todos participem, o prazo de inscrição foi o que? Prorrogado. Então existiu uma finalidade. Para que todos participem, o prazo de inscrição foi o que? Prorrogado. Então ele foi prorrogado para o quê? Para que todos participem. Então existiu aqui uma finalidade. Então vamos aqui
melhorar, né, mais ainda o nosso conhecimento acerca do conteúdo que seria qual? Orações subordinadas adverbiais, ok? Certo? Então vamos lá. A oração subordinada adverbial causal, qual seria o conceito? Exprime a causa que provoca o fato, né, contido na oração principal. Temos aí o que? Exemplo, nós voltamos cedo, porque choveu muito lá. Então vocês podem observar o que? Que o porquê aí é a conjunção, né, de causa. A oração principal é nós voltamos cedo, a oração principal. Porque choveu muito lá, o que? Nós temos a oração subordinada adverbial causal, certo? Causal por quê? Porque aí existiu uma conjunção que exprime, né, o que? Causa. Porque choveu cedo. E a oração principal é nós voltamos cedo. Já na subordinada adverbial condicional, exprime a condição imposta para que ocorra o fato contido na oração principal. Nós já vimos as principais condições, né? Que são quais? Se, a menos que, desde que, contanto que. E temos agora o exemplo. Ele receberá o dinheiro. Isso aí é o que? Oração principal, vírgula. Desde que volte hoje. Ele receberá o dinheiro desde que volte hoje. Então, esse desde que, nós temos o que? A condição. Então, nós podemos classificar essa oração desde que volte hoje como que? Oração subordinada adverbial condicional. Na subordinada adverbial consecutiva, o nome já diz, né, exprime a consequência do fato contido na oração principal. Vamos observar aqui no exemplo. O torcedor gritou tanto que ficou rouco. Então vocês vão observar aqui, o torcedor gritou tanto é o que? A oração principal. E que ficou rouco, nós temos o que aí? A oração subordinada adverbial consecutiva, né? Por quê? Porque existe aí uma consequência, né? O torcedor gritou tanto. Qual foi a consequência? Que ficou rouco. Então, esse que ficou rouco, nós temos a oração subordinada adverbial consecutiva. Na subordinada adverbial conformativa, estabelece o que? Estabelece uma forma, um critério, um modelo de acordo com o qual ocorre o fato expresso pela oração principal. Quais seriam as conjunções? Como, conforme e segundo. Temos agora uma oração. Ele sempre agiu como determina o regulamento. Então, ele sempre agiu, existe aqui o que aí? Uma oração principal. Como determina o regulamento, é o que? A oração subordinada adverbial conformativa. Ou seja, ele não agia de qualquer jeito, ele agia conforme o regulamento, certo? Então, nas orações, né, no caso aí, a oração subordinada adverbial concessiva. O que é? Como nós podemos ver isso no exemplo? Primeiramente, o conceito. Exprime um caso particular, uma exceção do processo contido na oração principal. Quais são mesmo as conjunções que fazem parte aqui da concessiva? Embora, mesmo que, ainda que, se bem que, conquanto. Exemplo, embora seja muito simpático, ele tem poucos amigos. Então, nós vamos observar aqui, né, vocês vão observar que a oração principal está lá no final. Ele tem poucos amigos. E a oração subordinada adverbial concessiva está bem no início. Embora seja muito simpático. Ó. Embora seja muito simpático, ele tem poucos amigos, não é verdade? Quais são essas ideias no período? Ele é simpático, ele tem poucos amigos. Qual é a ideia implícita? Em geral, as pessoas simpáticas têm muitos amigos, não é verdade? Em geral é assim. Mas aqui ocorreu o quê? Apesar de, embora seja simpático, ele possui o quê? Poucos amigos. Nas orações, no caso subordinada, adverbial proporcional. Indica que uma relação de proporção entre o fato da oração subordinada e o da principal. As conjunções, à proporção que, à medida que, ao passo que, com quanto mais, tanto mais. Exemplo, o rio se enchia à proporção que chovia. Então, vocês podem observar o que é a oração principal, o rio enchia, e aí nós temos a oração subordinada adverbial proporcional, no caso, à proporção que chovia.
Então, ó, a proporção que chovia, nós temos uma oração subordinada adverbial proporcional. Vamos agora para a subordinada adverbial comparativa. O nome também já diz, faz o que? Uma comparação entre o fato expresso pela subordinada e o expresso pela principal. Exemplo, ele falava como falam os sábios. Então existiu o que aí? Uma comparação. A maneira de ele falar era igual à dos sábios, não é verdade? Ele falava oração principal. Como falam os sábios, nós temos o que? A oração subordinada adverbial comparativa. Na subordinada adverbial temporal, qual o conceito? Expressa quando acontece o fato contido na oração principal. Expressa quando. Então nós temos que conjunções: quando, enquanto, sempre que, assim que, desde que, logo que. Exemplo: ele vivia neste lugar desde que nasceu. Então esse desde que nasceu seria o que? A oração subordinada adverbial temporal, certo? Então nesse caso aí a oração principal é qual? Ele vive neste lugar. Então a segunda oração está indicando que quanto tempo faz que ele vive neste lugar, não é verdade? Ó, desde que nasceu. Então aí vai indicar o que? Quanto tempo faz que ele vive neste lugar. Nas orações subordinadas adverbiais final, né, no caso adverbial final, nós vamos ter o que? Como o nome também já diz, já explica, exprime a finalidade, o objetivo do fato contido na oração principal. Então nós vamos ter quais conjunções? A fim de que, para que. Exemplo, o jogo será gravado para que todos o vejam mais tarde. Repetindo, o jogo será gravado para que todos o vejam mais tarde. Então nós temos o que? O jogo será gravado, é a oração principal. E temos o que? A oração subordinada adverbial final nessa parte aqui, ó, para que todos o vejam mais tarde. Existe uma finalidade específica para se gravar o jogo, né? Qual seria? Que todos o vejam mais tarde, né? Essa é a finalidade. A finalidade, né, seria qual? É específica, gravar o jogo para que todos vejam mais tarde, certo? Então, pessoal, aqui, né, temos o início da explicação de oração subordinada adverbial. Vamos dar continuidade nas outras aulas, nas próximas aulas, nas aulas posteriores, ok? Espero realmente que vocês estejam compreendendo o assunto, estejam o quê? Fazendo as atividades, né, para poder exercitar também o conhecimento de vocês. Então, pessoal, fiquem bem e até a próxima.